o paciente idoso e o home care, né? São duas coisas que as pessoas não curtem muito, que as pessoas não se vê muito, né, trabalhando, e eu vou trazer uma nova perspectiva para vocês. Eu vou mostrar um pouco do que é a realidade do home care, ou o que deveria ser a realidade do home care, tá, gente? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o processo de envelhecimento no Brasil, né? É, conforme foi passando as décadas, a gente foi tendo um avanço na medicina, um avanço nos cuidados, na tecnologia, e com isso houve também um avanço muito grande no envelhecimento, né? Então a população ela começou a viver mais. Por quê? Porque ela tem um custo de vida melhor, ela conseguiu, né, se manter por muito mais tempo, ela tem acesso à saúde, ela tem acesso à alimentação, a saneamento básico, a medicina, né, que vai ajudar essa pessoa a viver muito mais tempo. Então, com isso, a gente tem uma expectativa de vida muito maior. Tanto, né, na década de 90, quanto daqui para frente. A gente vai ter um envelhecimento, uma população idosa muito grande, não só no Brasil, como, por exemplo, na Europa, no resto do mundo, né? Então, a gente precisa começar a pensar nesse envelhecimento. E aí, a gente também precisa falar um pouco sobre qualidade de vida, né? Quando a gente fala de envelhecimento, as pessoas têm medo, as pessoas, né, pensam que envelhecer como que eu posso dizer? Que a pessoa, quando ela envelhece, acabou a vida dela, acabou a qualidade de vida, acabou tudo para ela. E na verdade, não é bem assim, né? A gente pode promover um envelhecimento saudável, um envelhecimento em que ela vai ter uma rede de apoio, em que vão cuidar dela, em que vão oferecer para ela todas as suas necessidades, e que vamos suprir toda essa demanda, seja ela psicológica, seja ela de cuidados do dia a dia, seja ela qual for, né? Então a gente precisa entender sobre os tabus do envelhecimento para a gente poder começar a falar mais abertamente sobre ele, né? Por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre a Alemanha, né? Que a Alemanha, ela é um país onde tem muito idoso, né? A Europa, acho que no geral, mas a Alemanha ela é um país que tem muito idoso, né? A expectativa de vida ela é muito alta, muitas pessoas vivem até os 100 anos. Então, para eles, o envelhecimento é uma coisa importante. Eles se preocupam com o envelhecimento, eles se preocupam com a forma como eles vão envelhecer, né? Então, eles se preocupam com a alimentação, aonde vão morar, como que vão viver. Tanto é que lá eles têm muita aquela que a gente no Brasil chama de república, né? Lá para eles é como se fosse uma casa de repouso, mas eles chamam de república, que é onde os idosos vivem e eles vivem lá por escolha própria, né? Não é aqueles idosos que não têm família ou que, como que a gente pode dizer? Idosos que foram abandonados, que não tem mais aonde viver, não. Chega uma certa idade, ele vê que não tem mais como ele viver sozinho, porque, né, a gente vê que o idoso ele demanda uma atenção, ele demanda um cuidado que sozinho ele não vai conseguir, e eles, por livre e espontânea vontade, decidem se mudar para essa república. Por quê? Porque lá eles vão ter cuidado de enfermagem integral, vão ter atividades com fisioterapia, com, né, professor de educação física, nutrição, eles vão ter tudo que eles precisam e vão ter pessoas da sua idade para eles conversarem, para eles, né, compartilharem suas experiências. Então, assim, é muito interessante isso. Mas às vezes a gente vir para o Brasil, se a gente trouxer essa realidade para o Brasil, a gente vê que aqui é um pouco diferente, né? As casas de repousos, eu particularmente tenho horror. A maioria que eu já trabalhei, que eu já passei, né, que eu já conheci,
elas não oferecem toda a estrutura que o paciente idoso necessita. E isso é uma coisa lamentável, porque eu acho que o processo do envelhecimento ele precisa ser respeitado, né? Porque é uma coisa que todo mundo, pobre, rico, homem, mulher, alto, baixo, todo mundo vai passar o envelhecimento. Então ele precisa ser estudado, ele precisa ser pesquisado e ser aprofundado para as pessoas terem mais noção de como vai ser o seu envelhecimento, delas criarem consciência sobre esse envelhecimento.